Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar a linguagem que é utilizada por padrão no Angular, que é o TypeScript. Você também pode utilizar JavaScript na sua aplicação Angular, mas o mais indicado realmente é que se use uma linguagem mais amadurecida e mais alto nível como o TypeScript. Então vamos estudá-la. Esse módulo não tem muito a ver com Angular, a gente não vai usar uma aplicação Angular para exemplificar nosso conteúdo, mas ele é importante para entender algumas construções e alguma forma como os arquivos de uma aplicação Angular se comunicam e como a linguagem, como o código é feito. Então, como eu já falei, Angular ele é construído sob TypeScript. De onde vem essa linguagem? Né? Isso é uma linguagem irrelevante ou que não tem muito futuro no mundo da computação? Na verdade, não. Ela é uma iniciativa que une dois gigantes da computação, o Google e a Microsoft. Vale a pena investir nisso. Por isso que eu acredito que o pessoal do Angular decidiu utilizar essa linguagem, uma vez que ela está suportada por grandes empresas e a tendência é que ela evolua. Esse material é baseado em duas fontes principais, o ngBook 2, The Complete Book on Angular, de Nat Murray, é o livro que eu me inspiro, que eu aprendi Angular através dele, e também o site do próprio website da linguagem TypeScript. Então vamos primeiro para entender onde está se localizando o TypeScript, essa figura ajuda bastante. Na verdade ela nos mostra que existe o ECMAScript 5, que também é conhecido como JavaScript, é o nosso bom e velho JavaScript que roda nos browsers. Então, após isso, foi criado o ECMAScript 6, que adicionou no JavaScript. Então, ele é um superconjunto do JavaScript. Esse ECMAScript 6, ele adiciona o conceito de classes e módulos. E, por fim, o TypeScript é um superconjunto do ECMAScript 6, ele adiciona os tipos e anotações à linguagem ECMAScript 6. Os browsers, hoje em dia, eles não rodam, poucos deles rodam ECMAScript 6 ou TypeScript, então, na verdade, quando você programa em TypeScript, você precisa também usar um programa chamado Transpiler, que ele é como se fosse um compilador que converte o código de TypeScript em ECMAScript 5 ou em JavaScript, e ele se torna executável nos browsers. Para instalar a linguagem TypeScript na sua máquina, você vai executar esse comando npm install global. Né? Provavelmente você precisa dar um sudo aqui nesse comando e você vai informar o TypeScript que vai ser baixado. Eu também estou colocando aqui o tsum, que é um utilitáriozinho que a gente vai usar nessa aula para nos ajudar a brincar aqui com a linguagem. Então, se você quiser também repetir o que a gente está fazendo aqui, instale o tsum também. Então, quais são as vantagens de utilizar o TypeScript em vez do ECMAScript 5 ou JavaScript? Primeira coisa é que ele adicionou o conceito de tipos, né, a linguagem tipada, que permite fazer a checagem de tipos, e isso ajuda a prevenir bugs. Então você pode capturar bugs e problema de variável colocada em um tipo que não dá certo, vai ser lançado um erro de compilação. E além disso, você consegue ter um código mais claro, você sabe que tipo é retornado para o método, qual tipo de variável. Mas é uma feature opcional da linguagem TypeScript. Você pode também usar o N, você pode omitir os tipos das variáveis. Os tipos que já vêm na linguagem, os built-in types, são string, number, boolean, array, enum, and e void. Então, para declarar uma variável, a sintaxe é essa, você diz a palavra reservada var, ou let, também pode ser utilizado, o nome da sua variável e 2 pontos, o tipo dela. Quando você estiver declarando uma função, você pode tipar os parâmetros. Está aqui o parâmetro tipado dessa função hello. E você também pode tipar o retorno da função aqui. Então eu vou dizer que essa função me retorna string. E aqui a gente pode ver já uma vantagem do uso da tipagem, que eu estou numa função que deve retornar string, estou retornando o número 12. Então isso aí vai dar um erro de compilação. Vamos pegar esse código aqui e jogar lá no tsum para a gente ver isso acontecendo. Eu vou executar os dois. Então, primeiro aqui a gente definiu a variável, dentro do tipo string, ela não está com o valor ainda atribuído. E aqui eu vou definir a função hello, e ele já vai me dar o erro de compilação. Tipo 12 não é assignable to type string. E eu já posso corrigir minha função. No caso aqui eu posso fazer o que, por exemplo? Posso definir novamente a função
e vou dizer que eu quero retornar aqui um string ABC. Aqui eu chamo hello. Ele já reclama aqui que não tem a quantidade certa de parâmetros. E ele retornou lá o ABC. Não serve de nada parâmetro, mas ele já reclamou que está errado a tipagem. Então aqui a gente já vê as vantagens em relação... Na verdade, se vantagem ou desvantagem, isso é a opinião de cada programador, né? Mas aqui a gente já vê a característica da linguagem que ele reclama mesmo se ela detectar um erro em tempo de compilação. Né? Outra vantagem do TypeScript é o conceito de classe. No JavaScript são utilizados os protótipos para implementar os objetos, mas agora no TypeScript nós temos classes reais como nós estamos acostumados das linguagens como Java, como C#. Então a gente pode aqui definir a nossa classe person. Vamos copiar esse código lá também no tsum e podemos criar objetos dessa classe. Aqui está aqui definindo minha classe. Vamos fazer algumas brincadeiras, né? Vou aqui pegar, eu posso declarar a variável do tipo do objeto, person, e fazer instancialização direto assim. Eu posso também pegar, vou declarar aqui outra variável v2, tudo numa linha só. Ok? Então, vamos lá pegar P2 aqui, ele me mostra a cara dela. Posso também definir os atributos aqui desse objeto e invocar os métodos dele. Ele me retornou o conteúdo da variável do campo p.firstName, mas se eu colocar aqui o p, ele me retorna o JSON também dessa classe. Mais ou menos uma representação de JSON. Uma coisa legal do tsum é que ele tem a completude aqui. Então eu posso, com o tab aqui, digitando tab, ele mostra o que é que eu posso invocar desse objeto. Então eu quero chamar o método grid. E aí ele me retorna lá o hello Felipe, que é basicamente lá no console ele imprime a palavra hello e pega o this.firstName. Então aqui a gente tem aqueles conceitos da orientação a objeto, né? A classe define a estrutura dessa informação que eu quero representar na classe pessoa. Então essa estrutura, cada pessoa que eu criar tem que ter primeiro nome, último nome, idade, pode ter. E se eu quiser referenciar essas informações dentro de um método do objeto, eu uso this. O nome da propriedade. Ou então, se o método quer invocar um método também desse objeto. É obrigatório o uso desse. Você não vai como Java, que você se omitir, ele assume. Então, aqui é obrigatório. A gente também pode definir construtores. Você usa a tag constructor, e aí você vai definir a sequência de parâmetros do seu construtor, que pode atribuir a sua classe. E aqui, quando eu for utilizar o construtor, eu passo os parâmetros na mesma estrutura que foi definida acima. Um dos conceitos mais importantes da orientação a objetos é a herança, onde você pode, a classe que herda de outra, então eu tenho aqui uma classe report. Então vamos criar aqui, vamos executando esse código para a gente ir brincando com ele e vendo o que está acontecendo. Vou jogar aqui a classe report. Ela foi criada com sucesso e vou aqui usar o construtor dela aqui. Primeiro eu vou provar essa variável data. Então está aqui o report. Se a gente olhar a estrutura dele, ele tem esse atributo data. O que eu posso invocar dele? Posso invocar a variável data e posso invocar também o método run. Então ele foi lá e imprimiu, né, o seu loop. O que é que ele faz aqui? Ele tem um, pega esse array que ele recebeu no construtor, esse array de data, e pega o for each, que é basicamente dar um for, fazer um for dentro desse array. Para cada linha que houver, para cada objeto que foi encontrado dentro desse array de data, ele vai imprimir no console log line. Então, essa é uma função que vai ser executada para cada objeto que foi encontrado aqui, cada iteração. Beleza. Aqui, o objeto normal, invocamos o método dele, vimos as suas informações, agora a gente vai criar uma nova classe, uma subclasse, que é essa tabbed report. Ela tem algumas diferenças. Primeiro que ela estende report, então o que é que vai acontecer? Tudo que tem em report ela vai herdar, então ela vai herdar um data, um array de strings. Além disso, ela vai adicionar um headers, um cabeçalho com mais strings. E no construtor ela vai receber as duas coisas, tanto os headers como os datas lá, que ele vai utilizar para imprimir. Quando eu herdo uma classe, eu tenho acesso a algumas outras informações. Eu tenho
por exemplo, o construtor super, ele vai invocar o construtor da superclasse, como a gente viu aqui, esse construtor só recebe um data, então ele está pegando esses dados que está recebendo aqui, está jogando lá para a superclasse e vai lá parar nessa variável aqui. E o headers ele toma conta, que é o que ele teve de novidade. Ele também está sobrescrevendo o método run, não precisa de nenhuma palavra aqui para dizer que está fazendo o override, que antes de imprimir o conteúdo do pai, antes de invocar o próprio método run do pai, ele vai imprimir o cabeçalho que ele recebeu. Então eu vou colocar aqui o headers, que é o name, e a gente vai ver a diferença da execução. Tab de report. Recebendo headers e data. E aqui a gente pode ver a estrutura dele. Vamos comparar aqui com o report, e você viu que ele tem mais informação. Além de ter o data, ele que também tem aqui, ele tem o headers. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos invocar o run dele. Então, vemos que podemos executar o método run, além de ter os dois outros campos disponíveis no tab de report. Vou executar o run aqui. E a gente vê que o comportamento dele mudou. Vamos só comparar aqui com o run do tab de report. Podemos ver a diferença. O tab de report executou uma linha a mais antes do nome das pessoas, que é exatamente esse comportamento aqui que foi sobrescrito da classe Py. Então a herança funciona em TypeScript. Tem mais alguns utilitários, algumas coisas legais da linguagem. Uma delas é a Fat Arrow Functions. Eu não sei a tradução disso para português. A tradução literal é seta gorda. Funções de seta gorda. Isso é uma notação que é utilizada para simplificar o código. Dado que você tem aqui esse array de data com esses 3 nomes, e você quer fazer uma iteração dele para imprimi-los, a notação original do JavaScript é passar uma função, né? Você tem que passar, o que é que acontece aqui? Você tem um método forEach do array, que recebe uma função como parâmetro que deve ser executada para todos os elementos desse array. Então, para passar uma função como parâmetro, você tem que declarar uma função com essa estrutura aqui. Então, nome function, os parâmetros de entrada e aí o código entre chaves. Existe um atalho para isso, é a Fat Arrow Function. Ela representa uma função também, só que é uma notação, um sugar aí para simplificar a nossa vida. Esse é o elemento que faz toda a diferença. Que ele está declarando que antes dele vai vir o parâmetro, pode ser vários. Se for só um, não é obrigatório ter o parêntese. E após dele, vem o bloco de código que deve ser executado. Eu posso aqui, nesse bloco, consultar os parâmetros que foram definidos aqui. Novamente, se for apenas uma linha de código a ser executada, eu posso tirar ponto e vírgula e posso tirar as chaves. Se for mais de uma linha, eu tenho que colocar um bloco aqui com chaves e cada linha desse bloco tem que ter o ponto e vírgula. Vamos executar para vocês verem que é exatamente o mesmo código. Vou imprimir os 3 nomes lá, e aqui também vai imprimir. Também. Próxima coisa interessante de TypeScript são as template strings. Vou usar esse operador aqui. E você pode fazer interpolation da string, que é uma anotação bem interessante. Em vez de você ficar fazendo abre aspa, fecha aspa, bota mais, concatena com variável, tá? Você usa essa anotação que no string você conhece as variáveis que já estão definidas aí no seu escopo. Você pode jogá-las direto na string. Então eu pego aqui o first name e vai jogar nate direto aqui, que é o valor dessa variável first name, jogar nesse bloco de código. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Definir nate, definir array, definir o greeting, hello, first name, last name, e agora a gente vai imprimir o valor desse greeting. Tá aí certamente exibida. Posso também imprimir direto a variável e ver como ela foi formada a partir dessa construção aqui com esse template string. Você pode ter várias linhas também. Pode utilizar. Isso é muito útil nos templates de Angular.
quando você tem aqueles templates inline, né, que estão lá dentro do próprio componente. Então eu posso chegar aqui e botar template, e ele vai me imprimir toda aquela string já com as quebras de linha. Isso aí vai gerar o HTML para mim já com as quebras de linhas corretas. E aí podemos ver também outras características do TypeScript, que vamos ver superficialmente. TypeScript tem interfaces, você usa a palavra reservada interface, que podem definir propriedades, funções, tipos indexados também. Pode receber um string, como se fosse um mapa, e retornar um valor. TypeScript também tem generics, você pode tipar a sua coleção, algum objeto seu. Decorators para fazer anotação, a gente vai usar bastante isso em Angular. E a destructuring, que é a quebra da declaração de variáveis. Você tem, por exemplo, uma variável retângulo, que é tipo um JSON, que é um objeto com vários parâmetros, e você pode definir, nesse formato, 4 variáveis que serão extraídas do retângulo. Então o primeiro parâmetro vai ser o x, e está aqui com o mesmo nome, vai funcionar. E aí você pode pegar essas variáveis e usar, né, imprimir o edif direto lá no console. Isso também funciona para array. Você pode pegar o primeiro elemento do array, o segundo, e o restante ser outro array. Então aqui o x vai ser igual a 1, o y vai ser igual a 2, e o remaining vai ser um array com 3 e 4. Isso é bem útil para nossos algoritmos. Um conceito muito importante do TypeScript é a questão dos módulos. Eles definem o seu próprio escopo, né? Tudo que é executado lá dentro não está no escopo global, no JavaScript está dentro do escopo do módulo. Então você pode definir variáveis, funções, classes, entre outros, no seu módulo, e eles não estarão visíveis fora dele, a não ser que você exporte explicitamente algum dos elementos do seu módulo, utilizando vários desses formatos. Você pode exportar uma constante, por exemplo. Tá aqui essa constante você exportou, e a pessoa pode importar o numberHead. Você pode exportar também uma classe, diretamente na declaração da classe, ou então, depois que você declarar, você pode colocar o nome dela aqui. Pode, inclusive, na exportação, renomear o nome, que ela vai ser visível quando for exportada. Então você pode também exportar um objeto que pertence a outro arquivo. Você está aqui referenciando esse outro arquivo TypeScript, referenciando uma classe que existe lá dentro e mudando o nome dela. Ou também você pode exportar todos os elementos que existirem em outro arquivo. Essas são as formas de exportação. Tudo que é exportado pode ser importado em outro módulo. E você pode consumir essas variáveis, funções, classes, que seja, que vieram de outro módulo, desde que você as importe. Então eu estou aqui importando essa classe desse outro arquivo. E aí eu posso ir lá e invocar o construtor dela, invocá-la, um método qualquer dessa classe. Posso, na importação também, renomear a classe que eu estou importando, e aí eu utilizo essa outra nomenclatura na hora que eu for utilizá-la. Ou então eu posso importar todos os elementos desse arquivo e tipo definir um nome para esse pacote que eu estou importando, e aí eu boto o ponto para poder acessar os nomes que estão realmente declarados aqui. Então, vou usar essas 3 formas de importação. Ficamos por aqui. Esses conceitos vão ser utilizados bastante em Angular, então é importante que você domine a linguagem TypeScript para que faça um bom código em Angular. Até a próxima videoaula.